A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo comportamental das crianças nas diferentes idades. A aula de número 1, essa que você está assistindo, vai falar um pouquinho sobre a razão do estudo comportamental do aluno, o quanto é importante para você, professor do Ministério Infantil, estudar o comportamento das crianças nas diferentes idades. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Estudo comportamental do aluno. Uma das grandes dificuldades durante muitos anos de Ministério Infantil é observar que muitas vezes os professores dentro do Ministério Infantil acham que as crianças são todas iguais. Eles não entendem que cada criança está numa fase de desenvolvimento diferente e essa fase de desenvolvimento da criança traz coisas, características para cada faixa etária. Então é muito importante você entender que as crianças elas são diferentes em cada faixa etária e o importante, mesmo nas suas próprias faixas etárias, há diferença de comportamento, de maneira de entender daquilo que gosta ou não gosta dentro do Ministério Infantil. Pastor, por que isso é importante? Porque é importante eu conhecer as características comportamentais das crianças dentro da faixa etária que elas estão. Primeira coisa, para que eu traga o ensino primeiro numa linguagem adequada. Então eu preciso aprender a comunicar com a criança da maneira adequada àquela faixa etária. Muitas vezes as pessoas reclamam, ninguém presta atenção na minha aula, ou minha aula não é proveitosa. Por quê? Porque a maneira de comunicar com aquele grupo etário está diferente e não está de maneira eficaz. Então você, meu irmão, você, minha irmã, deve estudar, se aprofundar nesse conhecimento. Por quê? Para que você aprenda a se comunicar com as crianças daquela faixa etária, com algo que lhe chame a atenção, com algo que seja de fácil compreensão. Então é importante isso. Então nós estudamos as características comportamentais para quê? Para nos comunicar de maneira adequada a cada faixa etária. Outra coisa, para trazer a metodologia adequada. Então, muitas vezes a aula é boa, o conteúdo é bom, os recursos são bons, mas a metodologia usada não é adequada àquela faixa etária. Então, eu preciso entender, qual é a maneira mais eficaz de ensinar nessa idade, ou grupo dessa idade. Qual é o recurso mais eficaz, que chama mais atenção, que facilita a compreensão daquilo que eu vou ensinar. Então, tudo isso é importante. Então, a primeira coisa que você precisa entender nessa aula, que é muito importante você se aprofundar no conhecimento de comportamentos por faixa etária, lembrando sempre disso, que isso vai facilitar a tua comunicação e vai te ajudar na escolha da metodologia a ser aplicada na tua aula bíblica para crianças. Segunda coisa importante é entender o quanto isso é benéfico para você, professor. Então eu preciso entender que esse estudo é um investimento em benefício para mim dentro da sala de aula. Pastor, quais são os benefícios do professor que conhece características comportamentais por faixa etária? Quais são os diferenciais para esse professor? Primeiro, ele vai ter a melhor estratégia de ensino para aquela faixa etária. Então, toda vez que ele vai fazer o planejamento das suas aulas, do conteúdo, ele vai elaborar uma estratégia de ensino que vai ser eficaz naquela faixa etária. Então, a aula dele vai ser mais proveitosa, os alunos vão compreender melhor o que está sendo ensinado. Outra coisa, maior envolvimento do aluno. Muitas vezes nós mesmos, quando estamos numa roda de conversa, quando o assunto não é envolvente, quando não nos desperta interesse, nós normalmente não prestamos atenção, nos afastamos, mudamos de conversa. Dentro da aula bíblica para criança também isso acontece. Então, quando eu entendo que naquela faixa etária aquilo é interessante, aquilo é gostoso, eles gostam de fazer dessa maneira, você vai conseguir engajar melhor o teu aluno, você vai trazer um maior aproveitamento do aluno nas tuas aulas. Outra coisa importante, melhoria na disciplina da sala de aula. Muitas vezes o aluno vai conversar, vai bagunçar dentro da sala de aula, por quê? Porque aquele assunto não é interessante.
Então, quando eu trago o interesse do aluno, eu consigo trazer a atenção do aluno pelo que está sendo ensinado, vai melhorar em muito a disciplina na tua sala de aula. Então, isso vai ajudar bastante. E outra coisa importante, vai facilitar a compreensão e a prática daquilo que é ensinado. E isso vai provocar no teu aluno um crescimento espiritual muito grande. Então eu devo entender que dentro da aula do ensino, quanto mais eu conhecer meu aluno, quanto mais eu conhecer seus interesses, melhor vai ser a maneira de eu ensinar e melhor vai ser a fixação, a prática daquilo que é ensinado e o crescimento e desenvolvimento espiritual dessa criança. Então é muito importante eu conhecer o comportamento e quando eu conheço vai facilitar na minha aula, na disciplina, no comportamento, no envolvimento dos meus alunos. Pastor, quais são os benefícios na preparação da minha aula? Então, eu vou preparar uma aula bíblica, tenho esse conhecimento. O que vai fazer diferença? Primeiro, você vai usar uma linguagem, uma abordagem adequada para cada faixa etária. Então eu vou entender, opa, é uma sala de berçário, a linguagem é essa e a metodologia, o material que eu vou usar vai ser esse. Então eu vou trazer algo adequado. É uma sala de juniores, opa, agora mudou a linguagem, mudou o tipo de abordagem que eu vou usar, porque mudou o comportamento nessa faixa etária. Então vai ajudar muito no preparo da tua aula. Segunda coisa, vai melhorar o teu planejamento. Então você vai entender o que a criança está enfrentando naquela faixa etária, quais são os ensinos importantes para aquela faixa etária. E quando eu vou fazer o planejamento das minhas aulas para as crianças, isso vai ajudar e muito. E por fim, vai melhorar na seleção do material a ser utilizado. Então eu vou entender, opa, nessa faixa etária eu preciso de mais visuais, eu preciso de coisas mais visuais que chamam a atenção. Nessa faixa etária eu vou precisar de dinâmicas, vou precisar de atividades que envolvam as crianças. Então eu vou entender para cada faixa etária qual é o melhor material, eu vou trazer o material adequado. Então o importante para você é compreender que criança tem comportamento e interesses diferentes nas idades diferentes que elas estão, que quando eu conheço essas idades diferentes e comportamentos diferentes, eu posso trazer coisas que vão chamar a atenção e melhorar o envolvimento dos meus alunos na minha aula e aquilo que é ensinado vai ter maior fixação e eles vão praticar e provocar uma mudança de vida com crescimento espiritual das crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Amém.